meninas, como é que vocês estão? Bom, no último vídeo eu postei para vocês se vocês queriam saber mais sobre como foi o meu relato de parto de Luiz Fernando. Para quem não sabe, Luiz Fernando é meu primeiro filho e eu agora estou grávida de Sofia, meu segundo, né? Minha segunda filha. Então eu vou falar para vocês como realmente o que foi que aconteceu no parto de Luiz Fernando, que me deixa tão aflita nessa gravidez agora, tá? Então vamos lá. A gravidez de Luiz Fernando foi muito planejada, certo? Eu e meu ex-marido, a gente planejou muito ele. E acabou que eu acabei engravidando e tal. Só que, como algumas sabem, eu tive 2 abortos antes dele. Então, por prevenção, minha médica me passou um medicamento para segurar a gravidez, que é progestamento, é baseado em progesterona, certo? E eu tomei durante os 3 primeiros meses. Depois de sair, tudo bem, tudo normal, a gente descobriu que era um menino. Eu descobri, acho que com 14 semanas ela deu a porcentagem, disse que era 80%. E com 17 semanas a gente confirmou que era um menininho. Comprei tudo, fiz todo o enxoval dele. E com 27 semanas, as ultrassons, a gente descobriu que minhas artérias uterinas estavam alteradas, indicando que eu poderia ter uma pressão alta ou uma pré-eclâmpsia. Só que eu não sei porquê, minha médica não deu tanta atenção a isso. E também não me pediu restrição de sal. Eu tive certos cuidados porque a médica da ultrassom me falou. Mas minha médica, na época, não falou nada. Tudo bem. E minha pressão era normal, minha pressão sempre foi baixa, 10/6, no máximo fica 11/7, assim, estourando. E sempre foi normal, nunca teve alteração. Até que um belo dia, eu estava com 35 para 36 semanas, e eu comecei a passar muito mal em casa. Muito, mas muito assim. Eu não sei explicar. Eu lembro que tava chovendo bastante no dia. Desculpa aí o barulho, tá? Do carro lá fora. Eu lembro que tava chovendo bastante no dia. E era um calafrio misturado, depois vinha um calor. E eu sentia muita contração, só que era aquelas contrações de treinamento. Só que vinha assim, uma atrás da outra, a barriga endurecia, mas eu não sentia dor. Eu só sentia a barriga endurecer. E eu fiquei preocupada, achei estranho. Daí falei pra Rafael, que é o meu ex-marido, Rafael, vamos no hospital, porque eu não tô me sentindo bem. Chegando no hospital, a menina, assim que eu cheguei, ela verificou minha pressão. E minha pressão estava 15/12. Ou seja, muito alta, muito alta. Por sorte, por obra de Deus, o pai do meu irmão estava de plantão no hospital nesta noite. E ele não me deixou voltar para casa. Ele disse, Gabriela, eu vou lhe internar e você só vai sair daqui depois que sua médica lhe medicar e ver se realmente você tem condições de ir para casa desse estado. Eu dormi no hospital, tá? Já me medicaram, ligaram para minha médica passou a medicação. Me medicaram e eu estava tomando e frequentemente vinha uma enfermeira verificar minha pressão. No outro dia de manhã, ela passou lá e a enfermeira falou que minha pressão ficava oscilando. Hora estava normal, hora subia. Hora estava normal, hora subia. E eu já comecei a ficar preocupada. Ela disse, eu vou deixar você internada mais um dia. Se por acaso a gente não conseguir estabilizar a pressão, a gente vai ter que fazer o parto. Aí eu já fiquei mais preocupada ainda. Minha pressão não estabilizou, tá? E resumindo, eu fiquei 5 dias internada no hospital para ver se controlava a minha pressão. No dia 25 de junho, que foi o dia que Luiz Fernando nasceu, minha médica pediu para eu ir bater uma ultrassom. Eu estava internada e ela pediu para eu bater um ultrassom na clínica que eu sempre batia, que era da confiança dela. E eu cheguei lá passando muito mal, gente, muito mal mesmo. Com a mesma sensação que eu tive no dia que eu fui pro hospital me internar.
E eu passando muito mal, tanto é que me passaram na frente de todas as pacientes que estavam lá no consultório, porque eu tava passando bastante mal. Lá a médica falou que o pulmão dele não estava totalmente maduro, que minha placenta ainda estava grau 1, que não estava tão madura ainda e que não achava bom que ele nascesse agora. Daí, não sei porquê, ela me pediu para sair da sala para poder ligar para minha médica. Como assim? Aí eu já fiquei de orelha em pé, né? Já fiquei desconfiada, tem alguma coisa aí. E achei super estranho. Tudo bem. Quando me liberaram, e eu fiquei esperando o retorno da minha médica para me dizer se eu realmente ia para casa ou se eu ia voltar a ficar internada no hospital. Gente, minha médica me mandou direto pro bloco cirúrgico. Eu não cheguei nem a subir pro quarto. Assim que eu cheguei no hospital, eu fui diretamente internada e encaminhada pro bloco cirúrgico. E eu fiquei com muito medo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E eu sabia que tinha acontecido alguma coisa nessa ultrassom, né? Pra minha médica falar desse jeito. E eu fiquei bastante preocupada. Daí fui encaminhada pro bloco cirúrgico. Chegando lá, eu tava morrendo de medo. Me mandaram colocar aquelas roupas lindas e maravilhosas. E meu ex-marido também foi me acompanhando, né? Ele também foi se trocar. Chegando lá no bloco cirúrgico, pegaram o acesso da minha veia. E, gente, eu não conseguia ficar parada para me darem anestesia. Minha médica teve que me segurar assim, porque eu não conseguia ficar parada. Sabe quando a gente tem aqueles movimentos involuntários? Eu não conseguia e ela teve que me segurar. Mas acabei conseguindo, né, levar a anestesia e eu não senti dor. Não senti dor na picada da anestesia. Automaticamente eu comecei a sentir minhas pernas formigarem. Mas, sinceramente, eu não pensei que ela está dormente, sabe? Eu sabia, eu sentia que estava mexendo em mim, mas eu não pensei que tivesse assim totalmente dormente. Aí a minha médica falou: "Não, a gente vai começar agora". Aí eu pensei: "Como assim? Mas eu não tô". Quando ela disse: "Comecei", sabe? A gente pensa que não tá dormente, mas tá. Você sente aqueles trancos, os empurrões, você sente que estão mexendo em você, mas você não sente a dor. Aí passou alguns minutos e eu escutei assim: "Pai, vai nascer". Falando com meu ex-marido, com o Rafael. E nessa hora me deu uma vontade muito grande de enjoar, porque a gente não pode comer, tem que estar de jejum para fazer uma cesárea. E eu tinha acabado de tomar café da manhã. Então eu fiquei muito enjoada. Aí o anestesista foi e aplicou uma medicação no meu soro que aliviou. Não passou totalmente o meu enjoo, mas aliviou. Daí foi quando eu escutei o chorinho do meu príncipe. Gente, não dá para descrever esse momento, sabe? Só quem passa sabe. Não adianta, foi lindo, só é muito lindo, muito. Eu chorei. Não vai saber. Você só vai saber quando você passar. Meu ex-marido, ele morrendo de chorar. Eu nunca tinha visto meu ex-marido chorar. E ele veio com os olhos todos vermelhos assim, aí me deu um beijo na minha testa, aí ele fez: "Nasceu, viu? É lindo". E logo veio o Luiz Fernando pra pertinho de mim, eu dei um cheirinho nele assim. A gente tirou aquela bela foto, né? Do parto. Vou colocar aí pra vocês. Se eu achar a foto no computador, eu coloco aqui pra vocês. Tá? Seu. Só que eu notei uma movimentação estranha dentro do bloco cirúrgico. E Rafael disse: "Não, nasceu, tá tudo bem, eu vou em casa buscar as coisas", porque até então a gente não tinha levado nada pro hospital, né? A gente pensou que era só um problema da pressão, que a gente ia voltar para casa. Então ele foi pegar as coisas de Luiz Fernando, pegar minhas coisas, que já, graças a Deus já estava tudo pronto. E terminaram de fazer a cesárea, a cirurgia, e me colocaram na maca e me cobriram com um cobertor assim bem grosso. E eu só via lá aquele teto lá do hospital. E quando o maqueiro foi me empurrando para me levar pro quarto, gente, me deu um enjoo.
um jogo que eu disse, moço, você me desculpa, mas eu não tô aguentando. Ele fez, não, pode vomitar, depois a enfermeira ele limpa. Eu vomitei tudo. Tudo que, e mais um pouco que eu tenho pra vomitar. Eu cheguei no quarto toda melada. Eu só lembro que eu vi minha mãe ficou muito preocupada porque me viu naquele estado. Aí depois veio a enfermeira, me limpou. E eu tava, nesses 5 dias que eu fiquei internada, eu tava tomando um medicamento muito forte para dormir, porque eu já tava ficando muito estressada. Então eu ainda tava sob efeito desse medicamento. Eu tava muito grogue. Uma hora eu tava bem acordada, outra hora eu tava querendo dormir. Então eu lembro que eu cheguei no quarto e apaguei. Eu não lembro, eu só lembro que minha família tava toda lá, mas eu não lembro exatamente o que aconteceu. Eu apaguei. E quando Luiz Fernando nasceu era 11h48 da manhã. E eu vim acordar às 7 horas da noite. Luiz Fernando não estava no quarto. E eu lembro que eu acordei, meu pai estava assim do meu lado. E eu perguntei, pai, cadê Luiz Fernando? Porque ele tá demorando tanto. E ele acabou tendo que dizer que Luiz Fernando estava no oxigênio, que ele estava com probleminha para respirar. Só que eu apaguei de novo. Eu dormi de novo, mesmo com essa notícia. Sim, eu dormi mesmo com essa notícia. Por conta do medicamento, gente, eu estava completamente dopada. Esse remédio era de tarja preta, tá? Só para deixar claro. Então, eu dormi de novo. Quando eu acordei novamente. O pediatra dele, no quarto, com a maior naturalidade do mundo, falando que Luiz Fernando estava com problema de respiração, que Luiz Fernando tinha um problema cardíaco, que ele estava entubado. Gente, meu mundo desabou nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, e eu despertei para a vida de uma vez por todas. Quando Luiz Fernando nasceu, por ele ser prematuro, né? Ele nasceu com 36 semanas e 4 dias. Não é tão prematuro assim, mas era prematuro. Ele não tinha força para fechar os 2 buraquinhos que ficam no coração. Então, ficava trocando o sangue, sabe? De um lado para o outro, e não pode. E o pulmão dele não estava totalmente amadurecido, como tinha relatado no ultrassom, né? Luiz Fernando ficou entubado na UTI durante 10 dias. Gente, vocês têm noção do que é para uma mãe ver seu filho lá, todo cheio de fio, sabe? Tendo que ser furado todo dia para estar tomando medicamento. Dopado, o Luiz Fernando teve que ficar amarrado, porque ele ficava tentando tirar os tubos. Eu chegava todo dia lá, que a UTI abria às 11 da manhã, e eu sempre tirava leite para dar para ele, porque eu não podia dar de mamar ainda, porque eu não podia pegar ele. Ou seja, eu fiquei sem pegar meu filho durante 10 dias, apenas olhando para ele. Então, chegava 11 horas, e a primeira coisa que eu queria, eu já ficava toda pronta para chegar lá e ficar olhando meu filho. Minha mãe ia, tadinha, ficava lá do lado de fora, porque não podia entrar, só quem podia entrar eram os pais. E ela ficava lá do lado de fora me esperando. Eu simplesmente passava de 1, 2, 3 horas lá dentro. Apenas assim, olhando, chorando e orando pelo meu filho. Gente, a hora passava assim, ó, que eu nem via. Sabe? Eu rezando, meu Deus, eu rezava tanto para aquele menino sair dali. E na realidade existe 3 etapas, né? O tubo, né? Aí depois desse tubo existe 2 negocinhos assim que colocam no nariz, eu não lembro o nome. Tudo são para oxigênio. E a última etapa é um capacetezinho que fica só circulando o oxigênio dentro do capacetezinho, né? E tudo bem. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, os 10 dias. Aí eu chego na UTI já, naquela rotina de todo dia, lá higienizando a mão para poder colocar a bata, para poder chegar pertinho dele. Aí simplesmente a médica do plantão faz assim, mãe, tu não tá notando nada de diferente, não? Eu olhava assim pra incubadora, a incubadora transparente, e todas as coisas que ele usava era transparente. Eu, não. Gente, quando eu cheguei perto da incubadora, que eu vi que Luiz Fernando tava respirando sozinho, ai, gente, meu mundo desabou, sabe? Eu realmente vi que meu filho era um guerreiro. E como diz o nome dele, Luiz Fernando, ele é um guerreiro.
sabe? Eu me ajoelhei no chão, eu orei tanto, agradeci tanto a Deus por meu filho estar ali, bem, se recuperando, sabe? Foi muito emocionante no dia, assim, eu nunca me esqueço, eu até me emociono, porque não tem como esquecer. E no dia, a Rafael pediu assim, olha, assim que você chegar da UTI, liga pra mim dar notícia para saber dele. Ele não aguentou esperar, quando eu me desesperei, ele estava aos prantos atrás de mim, morrendo de chorar, porque viu o nosso filho sem aparelho nenhum. Ai, gente, vou chorar. Sem aparelho nenhum. E a médica disse assim, mãe, ele vai estar só esperando uma vaguinha lá no berçário para subir e agora vai ser só desmamar o antibiótico e ele vai para casa. Eu não acreditava no que eu estava ouvindo. Daí ele subiu, era 7 e pouca da manhã ou da noite. Ele conseguiu uma vaga lá no berçário e ele subiu pro berçário. E aí sim, gente, eu pude pegar meu filho, eu pude dar de mamar pela primeira vez ao meu filho. Foi muito emocionante, misturado assim com receio, porque eu tenho um receio muito grande de dar de mamar ele. Eu não sabia se eu ia conseguir, mas consegui, tanto é que ele mamou até os 2 anos. E todo dia eu ia pro hospital, ficava lá com ele. E até que um dia